Israel enviou mísseis Patriot para a Ucrânia. O que isso significa para o futuro da guerra e da segurança global? Descubra agora como essa movimentação muda os rumos do conflito e o equilíbrio de forças. Não perca! Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre esse tema. Em janeiro de 2025, Israel tomou uma decisão significativa ao enviar mísseis Patriot para a Ucrânia. O sistema de defesa aérea Patriot, uma das tecnologias mais avançadas do mundo, foi destacado como uma ferramenta crucial para enfrentar a ameaça crescente de mísseis russos. Embora tradicionalmente Israel mantenha uma postura mais reservada sobre a venda de armas, especialmente para países em guerra, a crescente necessidade da Ucrânia e a intensificação da ofensiva russa mudaram o cenário. Esse movimento é parte de uma estratégia maior para fortalecer a defesa da Ucrânia, oferecendo uma solução imediata para interceptar ataques aéreos. A entrega foi uma operação meticulosamente planejada, com o transporte dos mísseis sendo feito através dos aviões militares C-17 Globemaster III dos Estados Unidos. Esses aviões, conhecidos por sua capacidade de transportar grandes cargas pesadas, facilitaram o envio rápido e seguro dos mísseis de Israel para a Polônia. A partir da Polônia, os mísseis seriam então encaminhados para a Ucrânia, onde a necessidade de sistemas de defesa aérea está se tornando cada vez mais crítica. Esse tipo de cooperação entre Israel e os Estados Unidos não é algo novo, mas mostra a crescente tensão e a necessidade de uma resposta coordenada ao longo das linhas de frente da guerra. Esse envio de mísseis Patriot também reflete uma mudança importante na postura diplomática de Israel. Durante boa parte do conflito, Israel evitou fornecer armas para a Ucrânia, temendo represálias da Rússia. No entanto, a postura da Rússia, ao apoiar grupos como o Hamas e o Irã, fez com que Israel reavalie suas prioridades. Agora, com a defesa da Ucrânia diretamente ligada à sua segurança regional e interesses internacionais, Israel deu um passo decisivo, deixando claro que o jogo diplomático está se intensificando. Essa ação promete repercussões não apenas no campo militar, mas também nas arenas política e diplomática. O transporte dos mísseis Patriot para a Ucrânia foi uma operação coordenada de alto nível entre Israel, os Estados Unidos e a Ucrânia. A logística envolveu o uso de aeronaves C-17 Globemaster III, uma das mais potentes disponíveis atualmente. Esses aviões têm capacidade para transportar grandes volumes de carga pesada, como os mísseis Patriot, com segurança e eficiência. O uso desses aviões militares não é apenas uma questão de transporte físico, mas também um reflexo da parceria estratégica entre as forças armadas dos três países, comprometidos em garantir que o sistema de defesa chegue à Ucrânia de maneira eficaz. A escolha do C-17 Globemaster III para realizar essa missão não foi aleatória. Esses aviões, com sua impressionante capacidade de carga de até 77 toneladas, são ideais para o transporte de equipamentos militares pesados e delicados, como os mísseis Patriot. Com um alcance de voo superior a 2.400 km, o C-17 tem a flexibilidade de transportar os mísseis diretamente de Israel para a Polônia, uma rota que permitiu que a operação fosse realizada rapidamente, sem grandes complicações logísticas. Isso também mostra a capacidade de resposta rápida e a adaptação das Forças Armadas Internacionais diante da guerra em curso. Além disso, esse tipo de transporte não ocorre sem grande preparação e cuidado. A coordenação entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e Israel foi fundamental para garantir a segurança da carga e a realização da missão. Afinal, a guerra na Ucrânia não é apenas uma batalha militar no terreno, mas uma guerra de logística, onde o envio rápido e preciso de equipamentos de defesa pode fazer a diferença. A colaboração entre as potências ocidentais tem sido essencial para manter a Ucrânia equipada contra a ameaça russa, e essa operação com os mísseis Patriot se encaixa perfeitamente nesse cenário de cooperação internacional e de urgência militar. A decisão de Israel de enviar mísseis Patriot para a Ucrânia reflete uma mudança estratégica no uso de suas próprias defesas aéreas. Com o desenvolvimento e a implementação de sistemas de defesa mais avançados, como o David Sling e o Arrow 3, Israel agora tem a capacidade de desativar parte dos mísseis Patriot em serviço e distribuí-los para aliados, como a Ucrânia. Esses novos sistemas oferecem uma proteção mais eficaz e precisa contra ameaças aéreas, permitindo que Israel atualize suas capacidades enquanto ainda mantém uma sólida defesa interna. David Sling, por exemplo,
foi projetado para interceptar ameaças de médio alcance, como mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de curto alcance, tornando-se uma parte crucial das defesas de Israel. Já o Arrow 3, com sua capacidade de interceptação de mísseis balísticos em altitudes mais altas, oferece uma camada adicional de segurança, tornando os mísseis Patriot redundantes no atual cenário de ameaças. Isso abriu a porta para Israel fornecer esses sistemas mais antigos à Ucrânia, ajudando o país a proteger seu território contra os mísseis russos. Este movimento também demonstra a flexibilidade das forças armadas israelenses. Embora o Patriot tenha sido um dos principais sistemas de defesa aérea de Israel durante anos, a modernização da tecnologia militar israelense faz com que sistemas mais antigos possam ser compartilhados sem comprometer a segurança do país. Para a Ucrânia, a chegada desses mísseis é um sinal de que, mesmo com sua mudança de foco para novos sistemas, Israel ainda é um parceiro importante na luta pela defesa da liberdade e pela proteção contra a agressão externa. A cooperação estratégica entre Israel, os Estados Unidos e outros aliados ocidentais foi um elemento fundamental no envio dos mísseis Patriot para a Ucrânia. Essa colaboração demonstra não apenas uma unidade política e militar em tempos de crise, mas também a flexibilidade das alianças globais em responder a novos desafios. Desde o início da guerra, Israel tem sido um jogador cauteloso, mantendo uma postura de apoio discreto à Ucrânia. Mas agora a situação mudou. O fornecimento dos mísseis reflete uma mudança significativa na estratégia de apoio militar internacional. O envio de sistemas tão avançados como os Patriots não acontece sem uma coordenação meticulosa entre as nações envolvidas. Os Estados Unidos, com sua vasta rede de transporte militar, desempenharam um papel crucial no deslocamento desses mísseis de Israel até a Ucrânia, usando a aeronave C-17 Globemaster III para garantir que o transporte fosse rápido e seguro. A logística não é simples, e envolver forças armadas de diferentes países exige uma coordenação em tempo real para garantir que tudo corra como planejado. A parceria entre os países também inclui a recondução dos mísseis, o que garante que eles sejam entregues em perfeito estado de funcionamento. Esse apoio militar também mostra como as alianças internacionais estão se moldando de forma mais pragmática. Embora Israel tenha sido cuidadoso em não se envolver diretamente na guerra, a mudança na dinâmica internacional, com o apoio russo ao Hamas e a crescente agressão da Rússia, tornou necessário que o país adaptasse sua estratégia. Assim, a cooperação entre Israel, os Estados Unidos e outros aliados não só fortalece as defesas da Ucrânia, mas também redefine o papel de Israel no cenário global de defesa. A importância dessa aliança é agora mais visível do que nunca, à medida que as fronteiras geopolíticas continuam a se redefinir. A chegada dos mísseis Patriot à Ucrânia representa um marco fundamental para a defesa do país contra os ataques russos. Com a guerra já se arrastando por mais de um ano, as defesas aéreas ucranianas estavam ficando cada vez mais desgastadas. Os mísseis russos, especialmente os de longo alcance, como os sistemas Iskander e os mísseis de cruzeiro, tornaram-se uma ameaça crescente. Nesse contexto, o Patriot surge como uma ferramenta crucial para aumentar a capacidade da Ucrânia de interceptar esses ataques e proteger a população civil e a infraestrutura vital. Os sistemas Patriot são conhecidos por sua eficácia em interceptar mísseis balísticos e de cruzeiro, e sua chegada fortalece a posição defensiva da Ucrânia. Ao contrário de outros sistemas de defesa aérea mais simples, como os S-300, o Patriot tem uma taxa de sucesso muito mais alta, especialmente quando se trata de ameaças de alta velocidade. Para a Ucrânia, isso significa não só salvar vidas, mas também proteger os centros urbanos e as principais infraestruturas que sustentam a economia e a guerra. Com o aumento da pressão sobre suas forças armadas, esses sistemas tornam-se ainda mais vitais para garantir que a Ucrânia consiga resistir à ofensiva russa de forma mais eficaz. Além disso, a presença dos Patriots fortalece a moral ucraniana, mostrando que a comunidade internacional está disposta a fornecer os meios necessários para garantir a soberania do país. A Ucrânia tem lutado com valentia, mas sem a capacidade de interceptar os mísseis russos de forma eficaz, a situação era insustentável a longo prazo. Com o apoio desses sistemas avançados, a Ucrânia agora possui uma ferramenta crucial para alterar a dinâmica da guerra e impedir os ataques russos antes que eles atinjam seu destino. A mudança na balança de poder, mesmo que pequena, pode ter um impacto significativo no curso do conflito.
A decisão de Israel em fornecer mísseis Patriot à Ucrânia não foi simples e veio acompanhada de várias implicações diplomáticas. Durante o início da guerra, Israel manteve uma posição de neutralidade, evitando enviar armas para a Ucrânia, especialmente devido à sua preocupação com as relações com a Rússia. A Rússia tem sido um aliado fundamental para o regime de Bashar al-Assad na Síria, e Israel tem se concentrado em garantir a segurança de suas fronteiras, principalmente em relação à presença de forças iranianas em território sírio. Por essa razão, Israel tem tentado manter uma relação equilibrada com Moscou. No entanto, o apoio russo ao Hamas e ao Irã, especialmente durante o último conflito entre Israel e grupos militantes palestinos, foi um divisor de águas. O governo israelense, ao reconhecer que o apoio russo a esses inimigos estava afetando sua própria segurança, começou a reconsiderar sua postura. Esse novo cenário fez com que Israel reavaliasse a questão de enviar armas à Ucrânia. A decisão de fornecer os Patriots, portanto, pode ser vista como uma mudança estratégica em resposta a esse novo alinhamento de forças, embora também seja um reflexo do desejo de Israel de manter sua própria segurança e garantir que o apoio a regimes hostis não enfraqueça sua posição no Oriente Médio. Com a Rússia percebendo que Israel estava rompendo a neutralidade, essa movimentação pode resultar em represálias diplomáticas. A Rússia pode responder com ações que afetam os interesses israelenses na Síria ou até mesmo tomar medidas econômicas. A mudança de postura de Israel não apenas redefine a dinâmica da guerra na Ucrânia, mas também altera o equilíbrio de poder no Oriente Médio e pode afetar as relações de Israel com outras potências globais, especialmente no que tange à sua colaboração com os Estados Unidos e a NATO. O cenário agora é mais imprevisível, com Israel se posicionando como um ator mais ativo em um conflito que inicialmente tentou observar de longe. A guerra na Ucrânia tem mostrado uma realidade cruel para as defesas aéreas do país, que se tornam cada vez mais desgastadas à medida que os ataques russos aumentam. Em um cenário de ataques constantes com mísseis de alta precisão e drones, a Ucrânia se viu, por muito tempo, sem recursos suficientes para cobrir todo o seu território. Isso fez com que o país buscasse constantemente novos sistemas de defesa para se proteger e proteger suas infraestruturas vitais. A crescente demanda por sistemas de defesa aérea de longo alcance como os mísseis Patriot tornou-se uma prioridade para os ucranianos, que, por meio de esforços diplomáticos, tentaram persuadir países aliados a enviar o que fosse possível. O sistema Patriot, uma das defesas aéreas mais avançadas do mundo, promete ser uma peça crucial nessa luta. Enquanto a Ucrânia já possuía algumas defesas, como o S-300 e o Buk M1, esses sistemas não tinham a mesma capacidade de interceptação de mísseis balísticos ou de longo alcance que o Patriot. Quando a Rússia começou a usar mísseis hipersônicos como o Kinjal e a intensificar o uso de drones de ataque, a necessidade de sistemas mais sofisticados tornou-se evidente. E foi justamente nesse contexto que o envio dos mísseis Patriot por Israel chegou como uma resposta crucial. Essa troca entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais demonstra não só uma busca por sobrevivência, mas também uma evolução nas estratégias de defesa aérea. A Ucrânia tem mostrado uma capacidade impressionante de adaptar suas táticas a cada novo desafio imposto pela guerra, e agora, com a inclusão de sistemas de interceptação mais potentes, sua capacidade de defesa aumentou consideravelmente. O Patriot não resolve todos os problemas da Ucrânia, mas é, sem dúvida, um reforço essencial para melhorar suas chances de defender o espaço aéreo contra as ameaças russas. Enquanto a guerra continua, o fornecimento de mais sistemas de defesa será vital para manter a soberania do país e diminuir os danos causados pelos ataques aéreos inimigos. E agora, o que isso significa para a guerra em Israel e na Ucrânia? Como você vê essa mudança de postura? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar tudo sobre esse e outros assuntos.